Esse papo de mindset é a maior e mais perigosa mentira que essa leva de coaches trouxe para o Brasil. Eu sei que pode não parecer, mas eu também já fui uma pessoa que, como você, não sabe o que diabo está acontecendo e que não tem controle nenhum sobre sua vida. Aí chega uma pessoa dos céus, descendo no seu carro importado, com o cabelinho na régua e na estica, para falar que é só você mudar a forma de você pensar, que você vira uma pessoa nova, que você consegue ser que nem ele. Hoje eu vim aqui para acabar com essa ladainha toda e mostrar para você que não existe esse negócio de resolver todos os seus problemas com a força do pensamento. Ou seja, você vai sair daqui pior do que quando entrou. Só que pelo menos vão parar de fazer você de trouxa. Olá, me chamo Brigitte Jubarrota, sou a sua neurocoach apocalíptica e o seu colapso é só o começo. Vamos começar entendendo o que é o mindset. Esse termo em inglês aí, esse termo laranjês, é uma forma de reduzir como que nossa cabeça funciona. Para essas pessoas, a gente funciona como se fosse, nosso cérebro como se fosse um computador, que a gente pode formatar e mudar as nossas configurações, os nossos programas ou o que seja. Então essa ideia diz que a gente tem programinhas, entre aspas, vocês podem falar que tem gente que não fala isso, mas não importa, não é o que eu estou falando aqui, eu estou falando o que eu estou falando, não é o que você está falando. Existem programinhas que fazem a gente reagir a estímulos de forma automática. Tá por ali, não tá tão errado. Só que aí a ideia é que esses coaches pegam esse negócio e aí eles levam pro extremo de, já que é da nossa cabeça que isso tudo acontece, é só a gente mudar a nossa cabeça que a gente muda tudo. Que tá suave, tá tranquilo. Mas não é assim que funciona. E como de costumes, vamos começar com a nossa ciência. Em Maturana e Varela, versículo 20:11, diz: e cientistas tratam a realidade como determinadas estruturalmente. Isso significa que na ciência como um todo, em específico na biologia, na neurobiologia, ou no raio que o parta, a gente entende a realidade como uma estrutura que já está determinada e que tudo que acontece é determinado por causa dessa estrutura. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de trazer, que é um tanto didático. Se tem uma senhora na rua, eu pego um tijolo, e aí eu jogo na cabeça da senhora o tijolo, não é a minha força muscular enorme que vai determinar o que vai acontecer com a cabeça da senhora. Vai ser a estrutura do crânio da senhora que vai determinar o que vai acontecer. Então, se a senhora tem um crânio que consegue aguentar uma tijolada, foi o crânio que aguentou. Se não tem, foi o crânio que não aguentou. Então, a forma como a gente interage com o meio ambiente é determinada pela nossa estrutura. É óbvio que eu jogar um tijolo na cabeça de uma senhora ajuda o tijolo a esfarelar. Mas é a estrutura ali que vai determinar aquele negócio. Isso vai acontecer com todos os organismos vivos no geral. E também vai acontecer com o nosso cérebro. E aqui vamos para o primeiro momento mais importante do vídeo, que é o nosso mantra do dia. Sempre que você tiver feito uma merda colossal, você vai parar e vai pensar e vai meditar com você o seguinte mantra. O meu pilar estrutural é infernal. O meu pilar estrutural é infernal. Aí depois você vai criar vergonha na cara e arcar com as consequências dos seus atos, porque isso aqui não é bagunça. O segundo ponto que vai mostrar pra gente, que vai guiar a gente nessa empreitada contra o mindset e esses coaches fracos, porque coach de verdade sou eu, confia em mim, deixa eu ser sua coach, me deixa entrar na sua casa, entrar na sua cabeça, que é o conceito de marcador somático. Quem criou isso aqui foi Antônio Damasio, e Damasio 1994 diz: e as emoções secundárias vão guiar sensações que dão destaques a opções antes do racional. Isso aqui, num resumo, quer dizer o seguinte: Damasio vai falar pra gente
que a gente tem emoção primária e secundária. A primária são aquelas emoções mais brutas, aquelas emoções inatas, que a gente já tem no nosso cérebro desde que a gente nasce. E a secundária são as emoções que vão ser desenvolvidas ao longo da vida, pelas experiências, pelos traumas, pelas merdas que a gente vai fazendo e vai tendo reação. Você faz uma merda, toma um reforço negativo, aí toda vez que você chegar próximo de fazer aquele negócio de novo, a sua própria emoção secundária, antes de você pensar, antes de você raciocinar nesse negócio, ela já vai parar. E antes disso mesmo, ela já vai dar uma empurradinha a você pro lado menos pior do negócio. Então, por exemplo, é como se tivesse um leque de opções para fazer qualquer coisa no mundo. As nossas emoções secundárias vão ajudar a gente a dar uma filtrada no negócio. E só aí entra o racional. Só aí entra esse negócio da gente parar e pensar. E aí nesse novo leque a gente escolhe o negócio. Então não é simples assim. Não é só a gente pensar que a gente vai fazer o que a gente quiser. E eu tenho certeza absoluta que você não teria acesso a essas informações incríveis e maravilhosas se não fosse pela minha humildade de vir aqui compartilhar todo esse conhecimento e sabedoria contigo. Por isso, o mínimo que eu espero como devolutiva aqui pra mim, como pagamento, é um like nessa desgraça desse vídeo, para que o YouTube compartilhe isso com outras pessoas. Se não tiver inscrito ainda no canal, se inscreve nessa bodega. E já aproveita e manda esse vídeo aí pra aquela pessoa que você conhece que fica acreditando nesse negócio de mindset, pra quebrar essa ladainha toda. Então isso tudo quer dizer que a gente não tem escolha? Que a gente vive nossa vida já sem livre-arbítrio porque nosso organismo é determinado estruturalmente? É óbvio que não. A gente tem uma neuroplasticidade. Muito coach fala disso para usar essa justificativa de merda de mindset. A gente tem uma neuroplasticidade, que significa que o nosso cérebro, os nossos comportamentos, eles vão se modificando ao longo do tempo. A gente não é um negócio fechado e por aí vai. E como eu falei, as emoções secundárias elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo com base na nossa experiência. Você hoje, com certeza, não é a mesma pessoa que você de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Você de 10 anos atrás reagiria de uma forma a uma situação e você hoje de outra forma para essa mesma situação. Isso acontece por conta dessas mudanças que vão acontecendo nas cabecinhas de vocês. Não quer dizer que seja coisa boa, pode ser que você está só piorando com traumas e por aí vai, mas não é o que importa aqui agora. E, para não falarem que eu só trago desgraça aqui, que eu não ajudo ninguém, vou mostrar para vocês formas que, sabendo disso aqui, a gente consegue não ser mais levada de qualquer jeito por aí. Primeira coisa, quando a gente entende que o nosso corpo ele é determinado estruturalmente, que o que a gente é hoje é resultado de todos esses processos que acontecem ao longo do tempo e que a gente vai reagir a tudo que acontece com base nisso, que não é do nada. A gente não tira nada da bunda. A gente tira algumas coisas da bunda, mas não é isso que importa aqui agora. A gente vai estar ligada diretamente com o nosso histórico. E aí a gente vai se entender. A gente vai entender como é que funciona a nossa cabeça. E aí a gente consegue reagir melhor às diferentes coisas. Por exemplo, eu sei que quando eu estou super estimulada com muitas coisas, a minha tendência de mandar todo mundo se fuder, ela aumenta exponencialmente. Então quando eu percebo que eu estou nessa fase, em vez de eu ficar naquele ambiente que está me super estimulando, eu dou um jeito de sumir dali, colocar a musiquinha raivosa e deprimida no meu fone, e aí eu fico olhando por nada até eu dar uma regulada na minha cabeça. E aí depois, se eu for mandar alguém se fuder, eu mandei com total convicção e eu mandei passando por todas essas questões aqui. E por isso que o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal é importante, que é para você entender o que diabo está acontecendo com você, e aí você consegue escolher melhor o que você vai fazer ou deixar de fazer. Já que a gente falou de emoção primária, emoção secundária, se você quiser entender por que
que nós não somos animais racionais, e sim animais emocionados, é só você clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. E a gente se vê lá. Beijo de luz.